Olá, bem-vindo ao Caminho de Emaús. Hoje vamos falar sobre violência nas relações de namoro. Acompanhe também a meditação das leituras deste domingo com a Aida Brito. Começamos com música e o tema Caminhos para a Vida do Sal da Terra. Até já! A nascer, a crescer e a morrer, e em cada chegada uma partida. Mas importa que em cada acontecer haja sempre um caminho para a vida. Há nos olhos do outro uma promessa, cada homem é uma mão estendida. É preciso que nada nos impeça de aí ver um caminho para a vida. Na tua luz encontramos a verdade, és o dom do Pai, a mão estendida. É Jesus a plena liberdade, o caminho, a verdade e a vida. Na tua luz encontramos a verdade, és o dom do Pai, a mão estendida. É Jesus a plena liberdade, o caminho, a verdade e a vida. Ao olhar sereno de quem ama, ao fim das intrigas decididas, há em toda final uma só esperança de trilhar o caminho para a vida. Somos jovens do hoje e do amanhã, testemunhas no mundo em mudança. Levamos Jesus no coração e nas mãos a bandeira da esperança. Na tua luz encontramos a verdade, és o dom do Pai, a mão estendida. É Jesus a plena liberdade, o caminho, a verdade e a vida. Na tua luz encontramos a verdade, és o dom do Pai, a mão estendida. É Jesus a plena liberdade, o caminho, a verdade e a vida. Na tua luz encontramos a verdade, és o dom do Pai, a mão estendida. É Jesus a plena liberdade, o caminho, a verdade e a vida. Lembra-nos o Papa Francisco. É evidente a incoerência de quem luta contra o tráfico de animais em risco de extinção, mas fica completamente indiferente perante o tráfico de pessoas, desinteressa-se dos pobres ou procura destruir o outro ser humano de que não gosta. Como se pode ajudar os jovens a não serem vítimas nem agressores nas relações de namoro? Cátia Almeida é a nossa convidada de hoje. Ela é pedopsiquiatra e coordenadora do projeto Protege o Teu Coração. Experiência não lhe falta para dizer que tudo começa na educação e na família. Ouça esta conversa agora. E então como é que vê este fenómeno da violência no namoro e como é que se pode prevenir, preparar os jovens para não serem abusadores, para não provocarem violência aos seus namorados ou às suas namoradas e o contrário, não serem vítimas também? Como é que se pode ajudar os jovens neste? Antes de chegarmos ao namoro, temos outro tipo de relações que habitualmente quando nós nascemos, crescemos, não começamos logo a namorar, não é? Portanto, há um conjunto de outras relações que é suposto nós aprendermos a ter e essas relações interpessoais preparam depois para uma relação de amor exclusivo. E o que é que eu dou conta? Que já em relações de amizade, já em relações até intrafamiliares, a relação com os irmãos, a relação até com os pais, com os pais e as mães, não são relações de confiança, não são relações onde as crianças e os adolescentes estejam a treinar a empatia. A violência no namoro tem esta base, que é a pessoa a querer-se a si, querer dominar,
não é uma relação violenta, é uma relação onde não há confiança, além da empatia não há confiança, e portanto há necessidade de dominar. E eu ia mais atrás, e também da minha experiência clínica é isto que eu vejo, habitualmente quem domina é quem é muito inseguro, é quem traz muitas carências por detrás, e portanto tem que ser pela força, tem que ser pela usurpação do outro, tem que ser pela humilhação do outro, que consegue sentir-se bem consigo próprio, não é? Prevenção mais primária, precocíssima, é o autoconhecimento. O autoconhecimento, que é a premissa da autoestima. Quem se ama a si próprio, na medida devida, é capaz de se respeitar e de se dar ao respeito, quer dizer, de não se permitir algumas atitudes para com os outros, não é? Quem não sabe o próprio valor e quem não desenvolve uma boa autoestima não vai desenvolver capacidades, competências de assertividade, por exemplo, que são as necessárias para vencer as pressões. As pressões é qualquer influência que te faz decidir algo contrário àquilo que tu pensas, ou que tu acreditas, ou que tu desejavas para ti. Eu queria juntar aqui um outro fator, que é o grosso do que eu vejo na clínica, porque também, vamos lá, o que chega às consultas de pedopsiquiatria é o lado mau, não é? São adolescentes, são crianças que têm referências parentais também muito frágeis ou muito violentas e, portanto, eu diria, uma prevenção para a violência no namoro é ter figuras parentais que são securizantes, que são assertivas, que são carinhosas, que são próximas. Outro aspecto da prevenção precocíssima tem a ver com a relação com os pais. Há, às vezes, miúdas que me dizem desfeitas, a chorar, porque ele não me deixa ir a lado nenhum, tem que estar sempre a controlar com o telemóvel, porque, por exemplo, tem trabalhos de grupo e se ele sabe que no trabalho de grupo há lá outros rapazes, já não me deixa fazer o trabalho de grupo. E se eu cheguei a casa e não lhe mandei logo uma mensagem, e portanto começamos já aqui com questões de posse e de domínio e até de humilhação, de não poder falar com ninguém, e eu digo, então, mas essa pessoa não é para ti, quer dizer, isso é uma prisão, mas tu gostas dele? E a resposta costuma ser, ele diz-me que eu sou bonita, coisas assim muito pueris, muito simples, como? Então, mas isso chega, são coisas tão de quem tem, primeiro, uma autoestima tão em baixo, tão pouco estruturada, e segundo, de quem não tem os afetos, não tem esse patamar de carinho, de segurança em casa e, portanto, ao primeiro que lhe diz tu és bonita, eu entrego-me a este. E às vezes de uma maneira logo sexual, porque ele assim o pede, e depois choram e eu pergunto-lhes, então, mas tu querias isto? Eu não, mas ele insistiu, até porque não disseste que não? Porque ele depois disse que ia ter com a minha amiga não sei quantos. Porque ele preocupa-se comigo, quer dizer, que me faz pensar, alguém que está constantemente a controlar com mensagens, até isto é confundido com preocupa-se comigo. Até o controlo é confundido com carinho e com preocupação. E, portanto, o que é que faltou lá atrás, quer dizer? Foi falando aqui de alguns exemplos penso que da sua clínica. Nas suas consultas, no acompanhamento destes jovens, destas crianças, presumo que sejam mais jovens, têm consciência de que este tipo de controle, por exemplo, pelo telefone, não é normal, não é desejável, ou acham que, pronto, faz parte e que é assim e... É a geração atual, eu acho que perdeu muito das referências da normalidade e tem isto como, é óbvio que sim, é óbvio que ele tem que ter as minhas passwords. Claro, ele é meu namorado, tem direito a isso. Não acham sequer estranho, nem sequer põem em questão que isto não seja uma relação de namoro. E agora junto também, eu acho que também tem muita influência nesta percepção que eles têm do que é um namoro, do que é razoável no namoro, para além dos modelos familiares, sem dúvida, mas também acho que tem muita influência os modelos de namoro que passam nas séries, nos filmes e, vamos lá, na pornografia, tem que falar disto, sem dúvida. Os miúdos estão habituados cada vez mais. A pornografia chega às crianças e aos adolescentes mais cedo e nós estamos a falar de miúdos de 8, 9 anos que consomem pornografia e depois vai sendo um crescendo de exploração dos conteúdos e a pornografia é extremamente violenta, que passa muito também pela violência, pelo uso do outro, pela manipulação do outro, por magoar o outro mesmo fisicamente. Dou-me conta que os miúdos, não raro, nunca perguntaram aos pais o que é que achavam daquela relação e os pais também nunca ousaram dizer, apesar de a sós me virem dizer, eu não gosto nada daquele rapaz, porque não sei o que, então, mas já lhe disse. Não, porque ela depois vira-se contra mim, então pronto, vamos falar sobre isso. Os pais calam-se,
apesar de não acharem razoável, dizem, doutora, mas eu olho para as amigas dela, é igual. Quando não temos pais capazes de defender, então se eu vejo a minha filha a caminhar para o precipício, então eu não me vou meter, claro que eu me vou meter. Mas nesta situação em que os pais não têm esta relação de confiança ainda criada com os seus filhos, com a filha, com o filho, ainda é possível fazer alguma coisa, ou seja, devem dizer. Claro que sim. Os miúdos muitas vezes acham que os pais não têm opinião. E os pais têm opinião, só que não aderam. Têm opinião e essa opinião, a ser sabida, seria um bom travão, um bom filtro, um bom critério. Claro que sabemos que os adolescentes são impulsivos e que muitas vezes nem sequer a coisa chega à consciência. Aquilo é um impulso. Mas, às vezes, o facto de a vozinha da mãe, a vozinha do pai estar lá na cabeça, no momento em que está um grupo inteiro a dizer se fôssemos fazer isto, se fôssemos fazer aquilo, e vem a vozinha, e isso pode travar o comportamento. Na adolescência, por ação das hormonas sexuais, há uma transformação tão grande dos circuitos cerebrais. Eu costumo dizer aos pais, é a vossa segunda oportunidade, a vida dá-vos uma segunda oportunidade para reconstruir relações de confiança, uma outra capacidade de diálogo com os vossos filhos e uma proximidade. Para isto é preciso tempo, mas os adolescentes precisam muito, muito de acompanhamento. E acompanhamento frequente, claro que o que eles não querem é que se note que eles precisam de acompanhamento. Claro. Ser muito subtis. Mas eles querem-nos lá perto. Há que perder o medo e há que falar. E às vezes, quando não sabemos o que dizer, eu digo-lhe isto muitas vezes, conte a sua história também, a sua história pessoal, fale do namoro que tenha tido e que não tenha corrido bem, diga-lhe o que pensavam os seus pais sobre isto, de forma mais testemunhal, porque não é preciso cá estar com grandes teorias e eu não tenho da vida. É uma maneira mais acertada ou mais correta, mais ajustada de dizer. O estilo de comunicação adolescente é o estilo socrático, é o estilo de fazer perguntas, de fazer o adolescente descobrir as próprias respostas, porque tudo o que vier de nós é sentido como agressivo. Lá estás tu outra vez a mandar na minha vida. No fundo, nós temos que fazer o adolescente sentir-se desconfortável na posição em que está. Fazê-lo pensar, dizermos-lhe nós o que é que pensamos. E com clareza, os adolescentes regem-se muito pela dimensão emocional. E, portanto, ela sente-se bem com ele. Como é que tu lhe dizes que ela vai ser a perdição? Ela sente-se. E, portanto, o que tu lhe podes dizer, quanto muito, é que te preocupa este rapaz por causa disto, mas que confias no discernimento dela e que sempre que ela quiser vir falar alguma coisa, perguntar-te alguma coisa, tu estás aqui para ela. Agora, se o adolescente sente o mínimo de crítica que seja, fecha-se, acabou, perdeu-se por ali. E isto é muito difícil para os pais, não julgarem, não criticarem. E, em última instância, o que nós vamos dizer é, olha filha, não concordo e enquanto estiveres aqui em casa, eu não permito que ele venha cá. Se nós tivermos que dizer isto, se acharmos que a coisa é mal, ela tem que saber o que é que nós pensamos sobre a coisa. Mesmo que se calhar, se eu lá não estiver em casa, ela me meta lá. Mas pelo menos sabe o que nós pensamos. Vai haver muitas vezes em que nós vamos ter que ver os miúdos a fazer os próprios erros, a cair e termos que estar lá para os levantar. E o nosso papel muitas vezes é nessa altura, de estar lá como refúgio e não estar lá como, vês, eu dizia-te e tu não quiseste ouvir. Não, nessa altura não é o momento da crítica. E se nós à partida sabemos que os meus pais vão ter, na altura em que eu cair, vão ter uma atitude de crítica, de punição, de castigar, de dizer eu bem te avisei, então eu vou super envergonhada tentar esconder ao máximo isto e não lhe vou contar. Agora, eu estou aqui e decidas o que decidires, eu estou aqui. E esta incondicionalidade da proteção, da segurança do pai e da mãe, tem que estar. Seguimos neste caminho de Emaús com o padre João Paulo Vaz e o tema Eu Posso Ser Assim. A seguir à música, acompanhe a meditação das leituras deste domingo com a Aida Brito. Será que eu consigo, Senhor? Será que algum dia eu serei o que tu sonhaste e quiseste para mim? Serei eu capaz de deixar o que me impede de viver? Será
reflexo do teu amor. Tantas vezes me desculpo com juízos que eu próprio inventei, ou então me deixo conduzir pelo que quero e não é meu. Tantas vezes eu me entrego sem ver que o faço mal, ou confundo o que sou com o que me habituei. E depois eu fico triste, porque a vida que experimento não é nem sequer metade do que podia ser. Também sei que posso ser muito mais e muito melhor, dando tudo e recebendo, e sempre sem nada guardar. Pois na entrega que fizer, guardarei tudo aquilo que sou, viverei sem medo como quem é, louvarei sem fim o Deus que é. E eu posso ser assim, eu posso ser assim, e eu posso ser assim, eu posso ser assim, e eu posso ser assim, eu posso ser assim. Tantas vezes eu me entrego sem ver que o faço mal, ou confundo o que sou com o que me habituei. Eu posso ser assim, e depois eu fico triste, porque a vida que experimento não é nem sequer metade do que podia ser. Eu posso ser assim, e eu posso ser assim, eu posso ser assim, e eu posso ser assim, eu posso ser assim. A encíclica Laudato Si lembra-nos que, embora o ser humano possa intervir no mundo vegetal e animal e fazer uso dele quando é necessário para a sua vida, o Catecismo ensina que as experimentações sobre os animais só são legítimas desde que não ultrapassem os limites do razoável e contribuam para curar ou poupar vidas humanas. Meditar a palavra com Aida Brito. Encontramo-nos a celebrar o 13º domingo do tempo comum. As leituras deste domingo procuram ajudar-nos a reconhecer em Deus o Senhor da vida. Na primeira leitura do livro da Sabedoria, o autor sagrado afirma que não foi Deus quem fez a morte, mas é o mal que causa a morte. E que morte é esta? Certamente, o autor sagrado não se está a referir à nossa partida física para o Pai, mas sim às mortes constantes na nossa vida que nos arrastam para estados de angústia e desespero, que nos fecham em nós próprios e nos afastam dos outros. A passagem do Evangelho de São Marcos, que hoje nos é proposta, explora igualmente esta temática. Jairo, um dos chefes da sinagoga, confrontado com a situação de doença grave da sua filha, procura Jesus, sabendo no seu íntimo que só Jesus poderia curá-la. Jairo diz a Jesus: "A minha filha está a morrer. Vem impor-lhe as mãos para que se salve e viva." Nesta oração de súplica, sentimos a preocupação de qualquer pai ou mãe que vê o seu filho ou a sua filha em perigo, em dificuldade, mas conseguimos reconhecer também o homem ou a mulher de fé que procura Jesus quando o seu mundo desaba. O Evangelho narra-nos ainda a história de uma mulher
que sofria de hemorragias havia muito tempo. Devido à sua doença, que segundo a cultura da época a tornava impura, esta mulher era obrigada a viver isolada, fechada, marginalizada. Jesus salva ambas, mostrando que tem poder absoluto sobre a morte, sobre todas as mortes que assolam o ser humano ao longo da sua vida. Porque Deus é o Senhor da vida e está sempre pronto a salvar-nos para que possamos viver em plenitude. Na segunda leitura, Paulo apela à comunidade de Corinto para que ajude os irmãos em dificuldades económicas. Muitas vezes precisamos de ser recordados que os bens nos foram concedidos para serem partilhados. É dessa partilha generosa e gratuita que nasce a verdadeira felicidade. A felicidade de nos sentirmos filhos amados do Pai e irmãos de todos os homens. Peçamos ao Senhor que nos dê força e coragem para enfrentarmos as dificuldades e um coração aberto, capaz de o reconhecer como Senhor da vida. Chegamos ao fim do Caminho de Emaús de hoje com o tema És a Minha Vida. Foi um prazer estar consigo. Marcamos encontro para a semana. Até lá! Pai bondoso e santo,